Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Florestas verdes, flores coloridas, cachoeiras abundantes, montanhas majestosamente altas, pradarias amarelas, mares vastos e muitas outras incontáveis belezas da natureza. São obras incomparáveis de arte criadas para a humanidade. Todas essas bênçãos maravilhosas foram dadas ao surgimento dos seres humanos para dar-lhes a oportunidade de agradecer. Mas há também um grande inimigo que impede as pessoas de agradecer e tenta levá-las continuamente a desobedecer, enganando-as com promessas vazias. Esse inimigo quer que o homem leve uma vida de problemas, tanto neste mundo quanto no mundo que está por vir. E para fazer isso, ele vai continuar os seus esforços sem cessar até o fim do mundo. Este inimigo rebelde quer mostrar às pessoas que a obscenidade, o desamparo, o mal e a imoralidade são corretos e legitimam a sua existência. Com esse propósito em mente, ele formulou ensinamentos perigosos contendo todo tipo de ideias perversas. Este inimigo feroz é Satanás, que foi expulso da presença de Alá, e seus sangrentos e perigosos ensinamentos são chamados de satanismo. A hostilidade de Satanás para com a humanidade. Posto que Satanás é vosso inimigo, tratai-o, pois, como inimigo, porque ele incita os seus seguidores a que sejam condenados ao fogo abrasador. No Alcorão, Satanás é um nome genérico para os seres que trabalham incessantemente, dia e noite, para desviar os seres humanos do caminho de Alá. Irão enganá-los com promessas vazias, a fim de fazê-los passar a vida eterna no inferno, e que continuarão a fazê-lo até o último dia. O ancestral e maior de todos os Satanás era Lúcifer, Iblis, que se rebelou contra Alá, quando Adão foi criado. Alá criou Adão e pediu aos anjos que se prostrassem diante dele. Enquanto os anjos obedeceram à ordem de Alá, uma entidade chamada Iblis não quis se prostrar, afirmando que ele era melhor do que Adão. Por causa desta desobediência insolente, ele foi expulso da presença de Alá. No Alcorão, Alá fala da rebelião de Satanás contra ele e a sua expulsão da sua presença. Criamo-vos e vos demos configuração. Então dissemos aos anjos, prostrai-vos ante Adão. E todos se prostraram, menos Lúcifer, que se recusou a ser dos prostrados. Perguntou-lhe Alá, que foi que te impediu de prostrar-te, embora o tivéssemos ordenado? Respondeu, sou superior a ele.
A mim criaste do fogo e a ele do barro. Disse-lhe: desce daqui, do paraíso, porque aqui não é permitido te ensoberbeceres. Vai-te daqui, porque és um dos abjetos. Antes de sair da presença de Alá, ele pediu um tempo a Alá para conduzir à perdição os seres humanos a quem ele culpou por sua expulsão. Alá deu-lhe o período de tempo até o último dia. Implorou: tolera-me até o dia em que os seres forem ressuscitados. Respondeu-lhe: considera-te entre os tolerados. Assim, a influência de Iblis na humanidade começou. Alá ordenou que Iblis e aqueles que o seguiam fossem para o inferno. Alá revela isso no Alcorão. Disse Satanás: juro que por me teres extraviado, desviá-los-ei da tua senda reta. E então atacá-los-ei pela frente e por trás, pela direita e pela esquerda, e não acharás entre eles muitos agradecidos. Alá lhe disse: sai daqui, desgraçado, rejeitado. Juro que encherei o inferno contigo e com aqueles que te seguirem. Então Iblis, expulso da presença de Alá, começou suas atividades que vão continuar até o último dia. Ele se insinuou na vida dos seres humanos para enganá-los e levá-los ao erro. Ele secretamente colocou apreensão em seus corações. Ele tem enganado muitos, e muitos ele tem atraído completamente para os seus próprios trapos. Sabendo que Satanás é um inimigo que tão furtivamente se aproxima dos seres humanos, é muito importante estar ciente disso. A primeira necessidade para isso é reconhecer Satanás. Quando olhamos para Satanás a fim de reconhecê-lo, vemos que ele tem uma maneira muito estranha e misteriosa de pensar. Como base dessa forma de pensar, pela primeira vez em Iblis e depois passando para os seus seguidores, estão a arrogância e a superioridade. Por um lado, Iblis aceita a existência de Alá e seu eterno poder. Por outro lado, ele o desobedece. Esta é uma posição contraditória para se estar. Mesmo depois de Iblis conclamar as pessoas para negar a Alá, ele diz que teme Alá e as abandona. Alá descreve isso no Alcorão. São como Satanás, quando diz ao humano, renega. Porém, quando este renega a Alá, diz-lhe, sabe que não sou responsável pelo que te acontecer, porque temo a Alá, Senhor do Universo. Todos que rejeitam o que Alá diz no Alcorão e fazem seus próprios julgamentos sobre as coisas com as quais eles se deleitam no que se refere ao comando divino, como irrelevante, está na mesma situação. Como Iblis, essas pessoas sabem que Alá existe. Mas por causa do seu orgulho e arrogância, elas se rebaixam ao nível de Satanás. O estranho é a posição daqueles que seguem a Satanás, que tentam atrair com sua infindável inveja e arrogância as pessoas para o caminho que conduz à perdição. Ao longo da história, os indivíduos perversos que rejeitam Alá e a vida após a morte sempre foram aqueles a quem Satanás desviou. Eles reconheceram Satanás em vez de Alá, e tomando sua superioridade, arrogância e maldade como modelos para si. Assim, o satanismo é o caminho escolhido por aqueles a quem Satanás tem desviado e se tornam seus próprios discípulos. O estado desses indivíduos é descrito no Alcorão. Satanás os conquistou e os fez esquecer da recordação de Alá. Estes são os seguidores de Satanás. Não é acaso certo
que os seguidores de Satanás serão os desventurados? A seguir, vamos dar uma olhada na história do satanismo. A história da obscura estrada para o inferno. A obscura história do satanismo. O satanismo pode ser rapidamente definido como a adoração de Satanás e sua aceitação como um deus. Este movimento perverso que rejeita Alá, todas as religiões e os valores religiosos, e torna regra a prática de coisas consideradas pecaminosas pela religião, aceita Satanás como representante do mal, um senhor e guia. Os satanistas têm existido e praticado suas atividades enganosas em cada período da história e em cada cultura do Antigo Egito à Grécia Antiga e da Idade Média até os dias atuais. Entre os séculos XIV e XVI, os feiticeiros e aqueles que deram as costas para a religião, ambos adoravam a Satanás. Após 1880, na França, Inglaterra, Alemanha, assim como em outros países da Europa e nos Estados Unidos, o satanismo se organizou e se espalhou entre aqueles que buscam crenças e religiões alternativas. O culto a Satanás continuou a existir desde o século XIX, primeiro como satanismo tradicional, e mais tarde em perversas seitas menores que surgiram a partir dele. Os ritos selvagens realizados por feiticeiros e os indivíduos sem Deus, o sacrifício de crianças e adultos a Satanás, a celebração da missa negra e outras cerimônias do satanismo tradicional foram transmitidos secretamente de geração em geração. O símbolo mais importante do satanismo tradicional era o antigo deus romano Bafomé. Com o tempo, Bafomé tornou-se o símbolo para aqueles que adoram a Satanás. Sua história acaba traçando a providência desta figura de cabeça dourada, levando à descoberta de algumas pistas importantes sobre as atividades satânicas. O segundo mais importante símbolo satanista é o pentagrama, a estrela de 5 pontas inscrito dentro de um círculo. É interessante que havia 2 outras organizações secretas, além da satanista, que adotaram Bafomé e o pentagrama como símbolos. A primeira dessas organizações foi a dos Cavaleiros Templários de Jerusalém, uma ordem que foi acusada pela Igreja Católica de cultuar a Satanás e desmembrada em 1311. A outra organização é a maçonaria, que tem despertado curiosidade por anos com seu sigilo e ritos estranhos. Muitos historiadores que investigaram o assunto acreditam que havia uma relação entre os Cavaleiros Templários de Jerusalém e os maçons. Em sua opinião, estes 2 grupos foram uma continuação uma da outra.
Após os Cavaleiros Templários de Jerusalém serem banidos pela Igreja, a organização continuou a existir em segredo e finalmente se tornou a maçonaria. O que é certo sobre a maçonaria livre é que ela é uma organização secreta e altamente hierarquizada, com membros por todo o mundo. Relatos feitos por autores como Léo Texel, que já foram maçons, mas deixaram a organização, dizem que os maçons tratam Baphomet com grande reverência e conduzem cerimônias que se assemelham à conduta de rituais de adoração satânica. Outro fato que desperta suspeita é que muitos satanistas, ao longo do tempo, tornaram-se membros da organização maçônica. Hoje, o satanismo tem deixado seus rituais secretos e se espalhou nas ruas. Os satanistas trabalham profusamente em cada país, divulgando sua intensa propaganda em livros, periódicos e especialmente na internet, em sua tentativa de angariar membros. Não importa em que país eles estão, satanistas exibem uma imagem comum. Seu estilo de vestir, formas de culto, a semelhança das notas de suicídio que deixam para trás e outros detalhes mostram que o satanismo não é um movimento comum cheio de desocupados, mas uma organização baseada deliberadamente em bases ideológicas. A Igreja de Satanás. Embora a existência de adoradores de Satanás ter sido conhecida há anos, ninguém nunca admitiu abertamente que eram satanistas. O satanismo somente se tornou um movimento aberto e organizado na década de 60 nos Estados Unidos. Em 30 de abril de 1966, a Igreja de Satanás foi fundada na Califórnia. O fundador dessa igreja estranha era um satanista conhecido pelo nome de Anton Szandor LaVey, que se autoproclamou sumo sacerdote. Conhecido como o Papa Negro, LaVey escreveu livros em que ele formulou suas opiniões sobre a Igreja de Satanás. Os títulos dos livros são assustadores: A Bíblia Satânica, Os Rituais Satânicos, A Bruxa Satânica, Anotações do Diabo e Satanás Fala. LaVey morreu em 1997. Estima-se que a Igreja de Satanás tenha cerca de 10 mil membros na América do Norte e, apesar de muitos processos, suas atividades e cerimônias continuam. Satanismo e materialismo. Uma característica notável dos satanistas dos dias de hoje é que eles são todos ateus e, ao mesmo tempo, eles são materialistas. Ou seja, eles acreditam apenas na existência da matéria. Eles negam a existência de Alá e de todos os seres metafísicos. Portanto, os satanistas não acreditam em Satanás como um ser real. Apesar de serem chamados de adoradores de Satanás, eles não aceitam a existência de Satanás. Para os satanistas, Satã é apenas um símbolo que expressa a sua hostilidade à religião e a sua robustez de coração. Em um documento intitulado Uma Introdução ao Satanismo, publicado pela Igreja de Satanás, afirma-se que os satanistas são, na verdade, ateus.
O satanismo é uma religião ateia como o budismo. Nada a responder a outros do que as consequências de nossas ações. Os satanistas não acreditam na existência de Alá, anjos, o céu ou o inferno, o diabo, Satanás, os maus espíritos, bons espíritos, fadas do dente ou demônios. O satanismo é ateísta, autodeístas. Nós adoramos a nós mesmos. O satanismo é materialista. O satanismo é a irreligião. Em suma, ele é, na verdade, um produto da filosofia ateísta e materialista, que vem se espalhando no século XIX. Como esta filosofia, o satanismo se baseia em uma teoria supostamente científica, a teoria da evolução de Darwin. A ligação entre o satanismo e o darwinismo. Em um artigo intitulado Religião Temida, publicado pela Igreja de Satanás, o significado que Satanás tem para os satanistas é descrito da seguinte forma: Satanás é um símbolo do homem vivendo orgulhosamente conforme seus ditames. A expressão natureza carnal dos homens realmente descreve a essência do satanismo. Os satanistas acreditam que um ser humano é basicamente um animal selvagem. Esse aspecto da sua fé é fortemente enfatizado na literatura satanista. Por exemplo, a Igreja de Satanás usa repetidamente o termo besta carnal para se referir a um ser humano. Este ponto de vista está na base da tendência satanista à selvageria. Por exemplo, os satanistas consideram derramamento de sangue, violência ou estupro como certo, porque para eles este é o comportamento natural dos animais selvagens. Para os satanistas, um ser humano é um animal selvagem que vive de acordo com seu apetite, que é o que ele deve fazer. Então, de onde é que os satanistas obtiveram essa crença? Há apenas uma resposta para essa pergunta: a teoria da evolução de Darwin. O documento intitulado A Descrição do Satanismo, publicado pela Igreja de Satanás, diz sobre este tema: todas as pessoas e os animais compartilham uma origem comum na biologia simples. O satanismo é a crença de que os seres humanos não são nada mais do que animais mais elevados. Não temos lugar especial na criação, além de ter a sorte de ter evoluído e sobrevivido. A mesma afirmação feita em documentos satanistas pode ser encontrada em livros de muitos evolucionistas conhecidos que cegamente apoiam o darwinismo e se intitulam cientistas. As visões de mundo dos satanistas e darwinistas são as mesmas. Dr. Roald E. Christiansen, que escreveu uma tese de doutorado sobre o satanismo, descreveu esta religião obscura como segue: o satanismo pode ser considerado como uma forma de religião social darwinista, que visa promover os direitos do mais forte para dominar o mais fraco, porque essa é a maneira em que a humanidade vai avançar como uma espécie biológica, e assim cumprir o seu papel na ponta da lança da evolução natural e social. Os satanistas tomaram o slogan da teoria da evolução, em que o homem é um animal avançado, como a base da sua filosofia. E eles querem estabelecer um mundo em que os seres humanos vivem e se comportam como animais. A lei básica do mundo que eles imaginam é o princípio do darwinismo social, ou seja, a sobrevivência do mais apto. A
A sangrenta aliança entre o fascismo e o satanismo. Outra relação obscura que os satanistas têm é com a ideologia fascista. Sabe-se que o fascismo baseia a sua filosofia no darwinismo social. De acordo com o fascismo, o mundo é uma arena de conflito e de luta entre as várias raças. Para os fascistas, derramamento de sangue, guerra e causar dor a outras pessoas são tanto um direito sagrado quanto uma fonte de prazer. Outro ponto em comum entre o fascismo e o satanismo é a sua admiração pelo filósofo ateu e antirreligioso do século XIX, Friedrich Nietzsche. Os escritos de Nietzsche estão cheios de ódio das religiões monoteístas. Ele se intitulou o Anticristo e enlouqueceu antes de morrer. Em seus escritos, ele atacava as virtudes morais do amor, compaixão e misericórdia, e dizia que, em seu lugar, o mundo deveria ser governado pela força bruta e aqueles que tinham poder deveriam exercer essa regra. Os satanistas de hoje e os neonazistas estão unidos na sua admiração por Nietzsche. Eles também cooperam um com o outro. Dois pastores da Igreja de Satanás, Anton LaVey e Barton Blanchet, deram uma resposta interessante quando perguntados sobre a conexão entre eles e a organização fascista. É uma aliança profana. Muitos tipos diferentes dessas pessoas fizeram contato conosco no passado. A força anticristã da Alemanha Nacional Socialista é parte do apelo para os satanistas. O drama, a iluminação, a coreografia com que eles moviam milhões de pessoas. A estética, mais do que qualquer outra coisa, é o terreno comum entre o satanismo e o fascismo. A estética do nacional-socialismo se encaixa no satanismo. A estética referida por Barton é realmente nada mais do que a feiura e repúdio refletido da condição espiritual dessas duas ideologias obscuras. Horripilante música satanista. Um dos melhores exemplos da compreensão satanista da estética pode ser visto em shows e clipes de vídeo de grupos de heavy metal que adotam essa filosofia. Por exemplo, um dos mais conhecidos grupos de música satanista fascista, Cradle of Filth, sempre baseia seus temas em sujeira, repulsão e as trevas. Os videoclipes do grupo são gravados em locais escuros, úmidos, cujos pisos são cobertos com lama e alcatrão e cujas paredes gotejam sangue e imundície. Os membros do grupo põem maquiagens repulsivas e assustadoras em seus rostos, e eles usam roupas que lembram sujeira e homossexualidade. Em seus shows, o grupo insulta a religião, o público rasga livros religiosos e o solista do grupo, Marilyn Manson, sugere a seus fãs que eles ataquem as suas próprias famílias, a sociedade e as instituições religiosas. Em 1995, quando perguntado em uma entrevista o que ele pensava sobre a evolução, ele respondeu: "Eu tendo a acreditar no darwinismo social, então eu acredito na evolução da sociedade. Eu acho que acredito até certo ponto na teoria de Darwin. Eu não estou, no entanto, aberto à ideia da Gênesis e do criacionismo. Isso não funciona para mim." É óbvio que a filosofia que leva as pessoas a se tornarem satanistas é o ateísmo, e a teoria que o direciona é a da evolução de Darwin. Essa teoria antiquada que define os seres humanos como uma coleção de animais é a maior causa da rápida difusão do satanismo no mundo todo. É importante aprendermos com isso. Aqueles que querem saber como o satanismo pode se espalhar entre os estudantes do ensino médio devem dar uma olhada nos livros didáticos do ensino médio.
Eles vão ver que a teoria da evolução de Darwin, o maior apoio para o satanismo, é imposto às crianças nesses livros. Conclusão. Como vimos nesse filme, o ponto de partida do satanismo é quando as pessoas se distanciam da religião. A religião encoraja as pessoas a seguirem o caminho de Alá que as criou, e dessa forma requer amor, tolerância, compaixão, misericórdia e autossacrifício. Aqueles que negam Alá e se consideram simples animais selvagens serão agressivos, egoístas e sem piedade. E para uma pessoa que abraça essa horrível moralidade, isso é o suficiente para que ela caia sob a influência da atmosfera mística do satanismo para se tornar um satanista. Por essa razão, nós sabemos que a luta contra o satanismo é realmente uma luta de ideias. A maneira de proteger os jovens dessa ideologia pervertida é ensiná-los sobre a existência de Alá e sobre a verdade e a beleza da religião. E isso vai refutar as filosofias ateístas materialistas que alienam da religião e salvá-los de decepções como o darwinismo. No Alcorão, Alá revela que Satanás e seus ensinamentos não terão influência sobre aqueles que acreditam sinceramente. Porque ele não tem nenhuma autoridade sobre os crentes que confiam em seu Senhor. Sua autoridade só alcança aqueles que a ele se submetem e aqueles que atribuem parceiros a Alá. Os satanistas deveriam saber que Satanás os está enganando, e isso não muda nada se Satanás é visto como um símbolo ou se acreditam que ele seja real. Através do seu ensino ilógico e sem sentido, Satanás está levando muitas pessoas à destruição. E quando as pessoas forem ressuscitadas dos mortos no último dia para prestar contas das suas ações, Satanás irá rejeitar seus seguidores tolos e os abandonará. Deus afirma isso em um versículo do Alcorão. E quando a questão for decidida, Satanás lhes dirá: Alá vos fez uma verdadeira promessa. Assim eu também vos prometi. Porém, faltei a minha, pois não tive autoridade alguma sobre vós, a não ser convocar-vos, e vós me atendestes. Portanto, não me reproveis, mas reprovai a vós mesmos. Não sou o vosso Salvador, nem vós sois os meus. Renego o fato de que me tenhais associado a Alá, e os injustos sofrerão um doloroso castigo.